today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para aqui para a nossa terceira parte do nosso estudo de lançamento de projéteis. Nessa terceira parte eu quero continuar falando com vocês a respeito do lançamento oblíquo e eu quero falar com vocês a respeito de algumas observações muito importantes no estudo de lançamento oblíquo. E eu quero definir com vocês algumas equações, né, que vão de uma certa forma facilitar a aplicação matemática no lançamento oblíquo. Beleza? Pessoal, a primeira observação que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Essa observação ela fala o seguinte. Se eu tiver dois pontos à mesma altura, um na subida e outro na descida de um corpo que é lançado obliquamente, esse corpo vai passar por esses pontos com a mesma velocidade. Beleza? Então, ou seja, se um objeto passou por um ponto a uma altura h, subindo com uma velocidade de 15 metros por segundo, quando ele estiver descendo e passando pela mesma altura h, a velocidade desse objeto vai continuar sendo de 15 metros por segundo. Então, independente se esse objeto está subindo ou descendo, beleza? Se ele passou pela mesma altura na subida e na descida, as velocidades serão sempre as mesmas, tá? Pessoal, segunda observação, o tempo que esse objeto gasta para subir é o mesmo tempo que esse objeto vai gastar para descer. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se eu considerar um objeto em lançamento oblíquo, se esse objeto gastou 3 segundos para atingir a altura máxima, ele vai gastar mais 3 segundos para descer da altura máxima até o meu ponto horizontal de lançamento. Ou seja, o tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo que ele vai gastar para descer. Então a gente pode dizer o seguinte, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, o tempo total desse objeto em voo, ele vai ser o quê? 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Então, se ele gastou 3 segundos para subir, ele vai gastar 3 segundos para descer. Então, ou seja, o tempo total vai ser de quanto? De 6 segundos. O tempo de subida mais o tempo de descida, tá bom? Pessoal, terceira observação. Para a gente determinar o alcance horizontal desse objeto em lançamento oblíquo, basta nós utilizarmos as relações do movimento uniforme. Ou seja, o alcance horizontal que esse objeto tem é dado pela equação do movimento uniforme, que é Sx, que é igual a S0x mais Vx vezes o tempo. Então, se eu encontrar o Sx, que é o deslocamento que esse objeto teve na horizontal, a posição desse objeto, final desse objeto em lançamento horizontal, eu vou estar encontrando o quê? O alcance do projétil. Então a gente pode dizer o seguinte, que esse alcance é igual a quem? A Sx. É igual à distância que esse objeto anda horizontalmente. Beleza? Quarta observação. Lançamentos oblíquos que foram realizados com ângulos complementares e com a mesma velocidade inicial vão apresentar sempre os mesmos alcances. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu fizer um lançamento oblíquo com um ângulo alfa, com uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo, e fizer um lançamento oblíquo agora com um ângulo beta, com a mesma velocidade de 10 metros por segundo, se esses ângulos, alfa e beta, forem complementares, ou seja, somando os dois de 90 graus, esses objetos vão obter o mesmo alcance. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, presta atenção,
Se eu fizer um lançamento com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, com um ângulo alfa valendo 30 graus, e fizer um outro lançamento oblíquo com uma velocidade também de 10 metros por segundo, mas agora com um ângulo de 60 graus, esses dois objetos vão obter o mesmo alcance horizontal. Beleza? Porque o ângulo alfa e o ângulo beta são complementares. Somando os dois, eu tenho um valor de 90 graus. Tá bom? Pessoal, quinta e última observação, ela fala o seguinte, que toda vez que um objeto for lançado formando um ângulo de 45 graus, esse objeto vai obter sempre um alcance máximo. Beleza? O que isso significa? Se eu lançar um objeto com um ângulo menor que 45 graus, o alcance vai ser menor que o alcance máximo. Se eu lançar esse objeto, esse mesmo objeto, com um ângulo maior do que 45 graus, eu vou ter um alcance menor do que o alcance máximo. Ou seja, se nós queremos obter um alcance máximo em um lançamento oblíquo, esse objeto deve ser sempre lançado formando um ângulo de 45 graus. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar essa nossa terceira parte dos nossos estudos, eu quero definir com vocês 3 equações. Eu quero escrever aqui 3 equações. Essas equações elas vão, de uma certa forma, facilitar a resolução de exercícios, resolução de alguns problemas que envolvam situações de lançamento oblíquo. Primeira equação que eu quero definir com vocês é a equação do tempo de subida. Ou seja, eu quero escrever para vocês uma equação que vocês vão utilizar para encontrar o tempo que esse objeto vai gastar para atingir a altura máxima. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai partir, a gente está considerando, vou considerar o meu movimento que acontece na vertical, Se o meu movimento é um movimento que acontece na vertical, ele é um movimento uniformemente variado. Então, ou seja, uma das equações que eu posso usar é VY, que é igual a V0Y, menos G vezes T. Como esse objeto vai atingir a altura máxima, na altura máxima, a minha velocidade vertical, a minha componente vertical da velocidade é zero. Então, eu posso dizer isso aqui, que 0 é igual a V0Y menos GT. Beleza? Se eu passar o GT para cá, ele vai passar positivo, então vai ficar GT é igual a V0Y. Beleza? Então, ou seja, esse tempo de subida aqui, então, eu posso passar esse G dividindo, então vai ficar o tempo de subida, que é igual a V0Y sobre G. E eu mostrei para vocês o seguinte, que esse V0Y, que é a minha componente vertical da velocidade, ela é dada pela relação V0 vezes o seno do ângulo. Então, eu posso escrever que o meu tempo de subida vai ser igual a V0 vezes o seno do ângulo formado com a horizontal dividido pela gravidade. Então, essa equação é uma equação que a gente pode usar para encontrar o tempo de subida do objeto e, consequentemente, também o tempo de descida que esse objeto vai atingir. Beleza? Pessoal, algumas vezes também nós vamos precisar encontrar o que nós chamamos de altura máxima desse objeto. A gente vai precisar determinar a máxima altura que esse objeto vai atingir horizontalmente. Beleza? Para a gente determinar essa altura máxima horizontalmente, não, desculpa, verticalmente. Para a gente determinar essa máxima altura que esse objeto vai ter, vou continuar considerando o movimento que aconteça na vertical. E para encontrar uma equação para a altura máxima, eu vou usar a equação de Torricelli, que é VY ao quadrado, que é igual a V0Y ao quadrado. Como ele está subindo, então vai ser menos 2G, e eu vou representar H como sendo a altura máxima que esse objeto vai ter. Como ele vai atingir a altura máxima, essa velocidade VY é zero, então vai ficar 0, que é igual a V0Y ao quadrado, menos
2GH. Vou passar isso aqui para cá, então vai ficar 2GH é igual a V0Y ao quadrado. Vou isolar o H, então vai ficar H é igual a V0Y ao quadrado sobre 2G. Beleza? Lembrando, o que é V0Y? É V0 vezes o seno do ângulo. Então, H pode ser escrito como sendo o quê? V0 vezes o seno de alfa, isso aqui tudo, ao quadrado, sobre 2G. Essa é uma outra equação que a gente vai utilizar para determinar, por exemplo, a altura máxima que um objeto vai atingir em lançamento oblíquo. Beleza? Pessoal, e para finalizar essas nossas equações, né, o que a gente pode fazer? Eu posso demonstrar para vocês uma equação para a gente encontrar o alcance horizontal que esse objeto vai ter. Beleza? Para a gente fazer isso, eu demonstrei para vocês nas nossas observações que o alcance ele pode ser dado, que nós vamos representar como sendo A, como sendo SX. Beleza? O que é esse SX? É a minha equação do sorvete no movimento uniforme. Então eu posso dizer que A vai ser igual a quanto? A V0x vezes o tempo. O que é esse tempo? Esse tempo é o tempo total que esse objeto vai voar. Beleza? É o tempo de subida mais o tempo de descida. E esse tempo total, a gente viu que ele equivale ao quê? A 2 vezes o tempo de subida. Tá? Então ele é 2 vezes o tempo de subida. Mas o que é o tempo de subida? Eu demonstrei para vocês. Ele é V0 vezes o seno do ângulo sobre G. Então vai ser 2 vezes V0 vezes o seno de alfa. Isso aqui tudo sobre quem? Sobre G. Então eu vou substituir isso aqui nessa relação. E lembrando, o que é V0x? O nosso V0x, ele é igual a V0 vezes o cosseno de alfa, o cosseno formado entre o vetor velocidade e a minha componente horizontal do movimento. Então, ou seja, a equação do meu alcance horizontal ela pode ser escrita como sendo A, que é igual a V0 cosseno de alfa, vezes 2 vezes V0 seno de alfa, isso aqui tudo sobre G, beleza? Então, A, que é o meu alcance horizontal, ele pode ser escrito como sendo 2 V0 ao quadrado, seno de alfa, cosseno de alfa, isso aqui tudo sobre G. Beleza? E essa aqui é uma possível equação. Só que eu ainda posso melhorar ainda mais. Tem uma identidade trigonométrica que fala o seguinte, que o produto do seno de um ângulo alfa vezes o cosseno do ângulo alfa, o produto do seno de um ângulo pelo cosseno do ângulo, é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio seno de 2 alfa. Beleza? Tem uma identidade trigonométrica que fala isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui na minha equação. Então, vai ficar A é igual a 2 V0 ao quadrado. O que é seno de alfa vezes cosseno de alfa? Meio seno de 2 alfa. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 V0 ao quadrado, seno de 2 alfa sobre 2G. Então, essa equação aqui que eu acabei de demonstrar, que eu estou demonstrando aqui para vocês, é uma equação que a gente pode usar para encontrar o alcance horizontal máximo. Corto 2 com 2, então eu posso dizer que A é igual a V0 ao quadrado, seno de 2 alfa sobre G. Essa é a equação, então, que a gente pode utilizar para encontrar o nosso alcance horizontal. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa terceira parte dos nossos estudos sobre lançamentos horizontais. Estou encerrando também aqui o nosso estudo sobre lançamento de projéteis.
Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.